Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é escravo de quem? Vou repetir. Você é escravo de quem? Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nosso endereço, Praça Seca 32, e o templo da igreja fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. Nós estamos estudando essa revista aqui, a revista que propõe o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Mas hoje o desafio nosso é conversarmos sobre Romanos capítulo 6. E aí eu quero ver com você como é que a gente vai esclarecer essa coisa de escravização e ser escravo. Como é que Paulo vai tratar isso aqui? Você sabe, né? Eu sou negão, então eu tenho alguma linha ligada a esse negócio de escravização. É ruim de engolir isso para mim, mas foi fácil de entender lendo as Escrituras. É isso que eu quero compartilhar com você. Mas antes eu preciso que você dê o seu like aí. Coloque aí que eu gostei disso, gostei, quero compartilhar para os outros. É esse conteúdo que fala sobre a palavra de Deus. Antes de continuarmos conversando, temos muito que conversar. Eu preciso orar, pedindo para que Deus me oriente, para que eu seja fiel ao que Deus tem a nos ensinar hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu te imploro que o Senhor fale através da sua palavra aos nossos corações. Oro assim, confiado, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Já deu seu like? Ainda não? Está esperando o quê? Faça logo isso, rapaz. Faça logo isso, irmã. Romanos. Você acompanhou até agora? Se não acompanhou, você precisa voltar aí, olhar as outras lições para entender o raciocínio do apóstolo Paulo. Bem, o primeiro bloco vai do capítulo 1 até o capítulo 4, que Paulo vai mostrar que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Todos estão longe da glória de Deus. No capítulo 5, 4 e 5, ele vai dizer, agora Deus vai construir, aliás, de 4 até o 8, ele vai construir uma nova identidade. A nova identidade é construída a partir da justificação. Se você quiser saber isso, a lição anterior, você vai ver que nós somos justificados por meio da fé, mas através do sacrifício de Jesus na cruz. Lembra-se que Paulo inventou um personagem fictício, o personagem que eu chamei aqui nas minhas anotações, o personagem do contra, aquele cara que sempre faz perguntas para Paulo, e o cara continua fazendo perguntas para Paulo. Porque Paulo começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, Romanos 1, ele vai dizer, eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus, quem escreve para vocês é Paulo, escravo do Senhor Jesus. E aí, já me fico incomodado, mas tudo bem, ele é escravo de Cristo, e aí eu tenho que compartilhar com você esse grande problema apresentado pelo apóstolo Paulo. Bem, Paulo vai fala no capítulo anterior, que nós somos descendentes de Adão, mas ele fala, você não é mais Adão, ou seja, ele não está falando do Adão como ser humano, ele está falando do Adão como ser humano. Então você pode mudar e colocar, eu não sou mais igual ao ser humano primeiro. O que o ser humano primeiro fez? Desobedeceu, eu sou igual a Cristo. O segundo Adão, que Paulo vai dizer, quem é o segundo Adão? O segundo Adão é Cristo. O segundo Adão, que agora nós seguimos, ele é Cristo e não mais o ser humano. E aí, do contra, esse personagem aqui, sabe aquele personagem chato? Você deve conhecer alguém assim, né? Aqueles personagens que ficam fazendo assim, igual criança quando está aprendendo as coisas, ela faz umas perguntas assim que você fica sem resposta. Esse cara aqui é o do contra. Acho que é um religioso, um grande religioso, que faz perguntas capciosas para o apóstolo Paulo.
ele vai dizer, então eu sou salvo pela graça e eu não fiz nada para receber isso. Certo, Paulo? Aí Paulo fala, é isso mesmo. Você não fez nada, nenhum mérito você tem para receber o perdão de Deus. Aí ele falou, então, se eu não fiz nenhum mérito para receber o perdão de Deus, então, se eu sou cheio de pecado, a graça tem que ter tem que ser mais graça do que pecado para transbordar a graça dentro de mim, certo? Aí Paulo falou, é isso mesmo, a graça supera o pecado. Aí ele falou, então, quanto mais eu peco, mais cheio de graça eu vou ser. É um mala, não é? Mas Paulo usa isso no capítulo 6. É claro que ele não fala do jeito que eu estou falando para você, mas se você olhar o capítulo 6, você vai ver que Paulo vai falar exatamente isso. Ele vai falar, então a gente pode pecar? Porque à medida que a gente pecar, se eu peco, Deus é tão gracioso, eu não preciso fazer nada, que o sangue de Jesus me cobre de todo o pecado, e à medida que eu peco muito, eu sou muito agraciado. Aí Paulo fala, claro que não, é assim que funciona. E sabe o que Paulo usa para explicar isso? Foi Paulo que criou o mala, né? Esse irmão mala aqui, eu vou botar aqui. Na mão dele tem uma mala. Mas é essa mala que explica a gente como é esse poder da graça de Deus. Como é o poder da graça de Deus para o apóstolo Paulo? O poder da graça de Deus é isso daqui. Eu era igual a Adão, agora eu sou igual a Cristo. E aí Paulo vai falar, não foi isso que aconteceu quando você... Isso é legal para a gente entender o que Paulo quis dizer. Não foi isso que aconteceu quando você foi mergulhado nas águas? Quando você foi mergulhado nas águas, você deu um testemunho público que você tinha morrido para o mundo. E agora, quando você é erguido das águas, você é levantado das águas, você nunca viu um batismo numa igreja evangélica? Você precisa assistir. É um testemunho muito interessante. Eu já fui batizado e eu posso dizer para você que é algo emocionante. Tem um simbolismo muito forte. Quando eu sou mergulhado nas águas, eu morri. Eu estou dizendo com isso, eu morri para o mundo. Quando eu sou imerso daquelas águas, e aí as águas vão espirrar para tudo que é lado aqui, vai sair. Aí eu estou dizendo para as pessoas que estão vendo aquilo que eu vivo agora para Deus. Por que Paulo usa essa figura do batismo? Porque ele fala, se você morreu para o mundo, não faz sentido você ter prazer, continuar com prazer no pecado. Aí Paulo vai dizer uma coisa que é muito pesada. Ele vai dizer, antes quando você era filho do Adão, ser humano sem Cristo, você era escravo do pecado. Agora, em Cristo, eu não sou mais, nem você é escravo do pecado. E isso que eu preciso falar com você. Você passa a ser de Cristo. Mas você é o que de Cristo? Você é escravo de Cristo. Aí me incomodou. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que você deixa de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo. Mas veja, isso é difícil para nós que somos um povo colonizado e um povo que tem na sua mente o que é escravização. Bem, se tornar escravo para um brasileiro de cor como eu, ou qualquer outro que tenha um mínimo de conhecimento dessa nação brasileira, não é o mesmo conceito que Paulo tem aqui. O escravo no Império Romano poderia ser de qualquer etnia. O escravo, você vai entender bem isso. Por isso que é legal a escola dominical, porque a gente pode conversar sobre isso. Por exemplo, na época de José do Egito, quem não podia comprar
a comida que ele acumulava lá, o que ele fazia? Ele não tem mais o que pagar. Ele fala, eu vou pagar com o meu trabalho. Então, ele trabalhava determinado tempo para pagar aquela comida. Mas se ele já não tinha mais o que fazer, ele troca a força de trabalho dele pela comida. Mas se ainda assim ele ainda tinha mais dívidas, o que ele fazia? Ele se tornava escravo daquele senhor. Então, o escravo era alguém que contraía uma dívida que não podia ser paga. E ele não era escravizado, ou seja, ninguém pegava ele para ser escravo. Ou ele nascia escravo e ele conseguia a liberdade dessa escravidão, ou ele pagava a sua dívida com a sua própria vida. Nós éramos escravos do pecado. Quem era nosso Senhor aqui? O Senhor aqui era a característica do humano, os erros humanos. Agora, quem é nosso Senhor aqui? Nosso Senhor aqui é Deus, é Cristo. E isso é interessante. Se você pensar, se você é escravo de Cristo, o que Cristo fez por você? Ele pagou o preço. Pagou o preço do seu resgate. Comprou você. Comprou você para quê? Não para você trabalhar como escravo. Eu gosto disso. Gosto muito disso. Quando Deus me compra como escravo, e aí eu leio o Evangelho e leio aqui a carta de Paulo aos Romanos, ele me chama de escravo e eu me sinto escravo. Só que quando eu chego perto dele, ele fala assim, senta na mesa, vamos comer juntos. Ele deixa de me chamar de escravo para me chamar de amigo. Ele deixa de me chamar de amigo para me chamar de filho. Ele, na verdade, me chama, me compra como escravo para me adotar como filho. Nós somos enxertados, adotados na nova família de Deus. Lembra que eu falei que Paulo começa a falar que todos pecaram, mas estão afastados de Deus. Quem nos reaproxima de Deus é Jesus. Quem nos reaproxima de Deus é Jesus e seu poder da ressurreição. O que Paulo faz aqui com o batismo? Ele vai dizer, aqui é a cruz. E aqui é a ressurreição. Morte, nós morremos com ele. Ressurreição, nós com ele vivemos. Aqui é a morte, aqui é a vida. Vida. Aqui eu ganho vida. E aqui minha missão, minha morte é aqui, junto com Cristo. Vamos checar na Bíblia para ver se eu estou falando para você a coisa certa? Romanos, capítulo 6. Você vai entender isso. Mortos para o pecado, vivos para Deus. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha o homem mau aí. De maneira nenhuma, diz Paulo. Nós, os que morremos para o pecado, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A gente não vive mais com prazer no pecado. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez e não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele.
Porque morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E ele vai dizer, agora nós somos escravos, não do pecado, nós passamos a ser escravos, isso é lindo, nós passamos a ser escravos da justiça divina. Nós, eu e você, não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos da justiça divina. E essa justiça divina é que faz com que nós tenhamos sempre a alegria de agradecer, porque fomos comprados por um grande preço, pelo preço de Jesus na cruz. Pode ser que por um homem justo alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nele somos agora a justiça de Deus. Não é que nós seremos o juiz de Deus. Algumas pessoas confundem, achamos que nós vamos ser o juiz de Deus. Não, a justiça se manifesta em nós. E agora a gente erra, continua errando, continua pecando? Claro que sim. Mas nós não temos mais prazer no pecado. O pecado está nos corroendo, mas nós não somos mais escravos do pecado. Quando o pecado começa a nos dominar, a gente pede o quê? Socorro para Deus, que é socorro bem presente na angústia e ajuda-nos a vencer essa morte que está sempre nos dominando. E aí agora você vai entender melhor. Não tem muro. Eu comentei com a minha esposa essa história de não tem muro. Ela falou, como assim não tem muro? As pessoas não podem ficar no muro assim. Eu sou de Deus ou eu sou de Adão? Eu sou de Cristo ou sou de Adão? Não tem um muro aqui. E eu expliquei para ela e explico para você que isso aqui é igual a um avião. Você já andou de avião? Você já andou de avião, né? Se não andou, você não sabe o que te espera. Você andou de avião, você sabe que o avião, não sei se você sabe disso, eu espero que saiba, o avião tem todo avião tem as janelinhas. Mas você já percebeu que você não abre a janela do avião? Por que você não abre a janela do avião? Você sabe por que você não abre a janela do avião? Você não abre a janela do avião porque a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro. E quando você entra para o Evangelho, você entra para o poder de Jesus, você está dentro do avião. Não dá para você ficar na porta do avião. Ou você está dentro do avião, ou você está fora do avião. Se você quiser abrir a janela do avião, que está fora, vai puxar você para o lado de fora. E você vai acabar se estragando e você vai acabar morrendo. É isso que eu quero explicar para você. Não dá para você ficar no muro. Ou você está do lado de Adão, ou você está do lado de Cristo. Se você está do lado de Adão, tudo que diz respeito ao ser humano está em você. Mas se você já é transformado, justificado, perdoado e aderiu ao avião de Cristo, você está dentro do avião e você transita de um lado para o outro sem que você enfrente a morte novamente, porque o avião de Cristo atravessou a morte para o outro lado e nos deu vida. Não há muro nesse sentido, não tem como você ficar, eu sou quase cristão, não tem isso. Ou você está dentro do avião, ou você está fora do avião. Se você está dentro do avião, você é salvo, e quando o avião decola, todas as portas são fechadas, e ele vai decolar em busca do seu objetivo. A mesma coisa com a nossa vida cristã. E aí, quando você está dentro do avião, olha, eu fiz uma viagem longa agora, 11 horas dentro do avião, não é fácil. Como a vida cristã também não é fácil. E não tem primeira classe no avião cristão. Você vai se desenvolvendo e você vai sofrendo aquelas agruras do avião, mas você só chega do outro lado se você passar por aquele processo de aperfeiçoamento e de contato de perto com o piloto do avião. O piloto é Cristo, é Ele que nos deixa chegar do outro lado. O avião é como uma panela de pressão, não sei se você sabe disso.
Panela de pressão tem aquele que vai saindo o ar, porque você sabe, se não tiver aquela panela, ela explode, estraga tudo. Então não há como você fazer um meio termo. Você quer o feijão bem cozido e você quer chegar na hora da feijoada e desfrutar daquilo, mas para isso é necessário o feijão passar pela pressão. E você também passa pela sua pressão diária, mas lembre-se que é para o seu bem e é para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Seja uma boa testemunha desse Jesus que nos redime, que nos torna escravos dele, mas que ele é um Senhor muito bom, gente boa toda a vida, que não vai me botar no canavial para cortar a cana e sair todo lanhado. Não, se eu tiver que cortar a cana e sair lanhado, é ele mesmo que vem curar minhas feridas e vai junto comigo suportar toda essa dificuldade. Na verdade, Jesus quer nos comprar. Deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos de Deus. Mas ser escravo de Deus é ter um passo para ser adotado como filho de Deus. Tem gente que acha que de escravo passa a ser filho de Deus e quer concorrer com Jesus. Não, Jesus é o filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. E Paulo vai desenvolver isso ao longo do livro de Romanos. Mas você entendeu bem, né? Você pode ser um escravo especial de Deus. Como Paulo diz no capítulo 1, versículo 1. Paulo, escravo de Jesus Cristo, servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Você é servo de Deus. Vamos passar pela pressão, mas vamos chegar do outro lado. Deus quer assim. Deus vai nos ajudar nessa travessia. Eu espero que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. Mas se você não deu like, é a hora de dar o seu like antes de terminar esse vídeo. Boa semana, Deus seja com você. Amém.